O zagueiro Danilo Avelar esteve no programa do Neto, Os Donos da Bola, nesta quinta-feira, para poder falar, né, sobre o caso aí. Parênteses, eu vou usar a letra R para falar do caso, vocês sabem o que é. Para falar do caso de ter sido R aí numa publicação em jogo online, né? Vocês já sabem o comentário que foi feito. Se você quiser ver um pouco mais sobre a história, eu vou deixar o card aqui e na sequência também vou deixar o card do corte que eu fiz da participação dele no programa, beleza? Então, bom, presumindo que você já está inteirado sobre o caso, se não tiver, procure algum desses dois vídeos ou procure outros vídeos aí sobre o assunto, pra gente não ficar se estendendo muito aqui, tá? E bom, depois de 3 meses, o Danilo Avelar se pronunciou, né, para poder falar aí da visão dele e do que aconteceu com ele depois do caso, que aconteceu em junho, né, 3 meses exatos. E cara, vou tentar não me alongar, vou tentar ao máximo não me alongar muito aqui, mas eu quero trazer esse assunto na visão, eu não posso trazer esse assunto na visão de um negro, na visão da sensação de ofensa, na sensação de discriminação. Então, eu imagino que vocês conseguem encontrar uma série de outros canais que falam sobre o R estrutural, sobre o R no dia a dia e sobre R em geral. Então, não vai ser de mim que vocês vão ouvir isso, porque nem seria justo. Mas eu sou formado em comunicação, pós-graduado em jornalismo esportivo, então eu quero falar dessa parte de comunicação e da minha visão comunicacional sobre o assunto, tá? Primeiro, na época, gerou um estresse muito grande, né, tudo que aconteceu, porque o Danilo é uma figura pública. E aí eu vi muita gente falando que, várias pessoas no dia a dia cometem, por que elas não são processadas também e tal? O R, ele é uma ação horrível para qualquer pessoa na sociedade, seja ela famosa ou não. O grande problema é quando você é famoso e tem um público, você tem uma ressonância maior. Porque um dos pilares da fama é as pessoas que te acompanham confiarem em você, seguirem o que você fala. É por isso que a gente tem, né, até atualmente o termo influenciadores, que não é... eu sei que às vezes vira uma palavra jogada assim, mas não é. Influenciadores é de influenciar, é ajudar, né, instruir outras pessoas a tomar atitudes parecidas. E no esporte, a gente tem uma questão ainda maior, que o esportista, ele não é só um jogador, só um profissional. Ele é um herói, ele é um espelho. Então, quando uma pessoa dessa ressonância faz um ato como o R, a gente tem sim que discutir bastante. E não é que tem que ter uma punição maior, mas que tem que ter um certo exemplo, um certo ensinamento, para que lá cair de uma certa maneira na sociedade. Porque quando você é grande desse tamanho, de ter milhares de seguidores, de ter milhares de pessoas que te assistem, você não sabe qual que é o seu público no geral. Então pode ser que pessoas fundamentem atitudes erradas dela por causa de uma sua. Pense que se você é uma pessoa normal, que trabalha aí no seu dia a dia, você vai influenciar o quê? 5, 10, 15 pessoas. Você vai ter um controle absoluto daquela influência. Porque você vai poder falar, putz, eu faço tal piada, mas eu sei que aquele amigo que eu faço a piada, ele não é R. Ele não vai fazer uma ação R por causa da minha piada. Mas um cara que trabalha, que tem 10 mil, 20 mil pessoas assistindo ele, pode ter alguma pessoa ali nesse meio que ele não sabe, mas tem certa disfunção, certo desvio, certa inclinação, e aí aquela atitude dele vai ressoar, né, e vai fazer com que ela ganhe coragem, ganhe determinação para fazer certas coisas. Então, quando você tem um público maior, você tem que ser muito cuidadoso, que você não tem controle das pessoas, dos estilos, das personalidades que você influencia. Então, isso é o ponto principal. Então, quando o Avelar passa essa questão de R, ele expande, cara. Ele pode ter pessoas que acharam lindo, pessoas que acharam engraçados e pessoas que vão ser R com os amigos porque eu vi o Danilo Avelar fazendo. Então, essa atenção da mídia é para desconstruir muitas vezes essa ideia e mostrar para as pessoas que o famoso fez, mas não é certo. E, bom, seguindo a cartilha aí, né, eu acho que o Danilo fez o que se faz normalmente em gestão de crises, que a gente, quando tem uma crise numa marca ou numa pessoa, a gente tem várias escolhas, né? Algumas marcas preferem fazer um pronunciamento logo, que foi o que o Danilo Avelar fez, né? Ele postou no Twitter, no Instagram. Outras marcas também preferem esperar um tempo para depois conversar sobre o assunto que a poeira é mais baixa. O Danilo Avelar fez isso, né? Ele mesmo falou que esperou ali 3 meses para poder dar uma sentada no assunto, pensar, tomar atitudes, porque não adiantava ele só falar eu vou fazer, né? Na fala do Neto, ele fala que fez, que foi atrás, que ouviu pessoas, que estudou. Então ele esperou ali para gerir essa crise de uma maneira mais consciente. Eu acho que isso, friamente, em termos comunicacionais, é um acerto, né? Ele mostrou ali que foi bem assessorado, que soube o que fazer. Nessa questão, o Danilo Avelar, ele fala várias vezes, né, que ele foi atrás, que ele pesquisou entender mais sobre o tema, que fez cursos e que ele não quer mais simplesmente falar e pedir desculpa por ter sido R, mas ele quer ser por ter soado R, né, por ter feito o comentário R. Eu quero dizer que eu não sei se o
Danilo Avelar é R, a gente não pode acusar ele disso, eu posso acusar ele de que ele teve um comentário R. O comentário foi e ele mesmo falou que é, então ele teve um comentário R, mas enfim. Ele fala que os planos dele daqui pra frente não é só não cometer o R, mas ser anti-R. E que ele quer ser esse cara que fala, que aprende, que mostra aprendizado. Acho que em termos humanos, pra ele, cara, perfeito. Tem que aprender mesmo com os erros e tomara que ele tenha ido atrás de verdade e aprendido mais pra ensinar pra família e pra ele mesmo o que fazer. O único problema é que a gente tem várias pessoas do movimento negro aí, né, que falam sobre o protagonismo do branco assumir esse lugar de discursar, de falar e de ensinar. Como eu sempre disse aqui, né, desde o começo do vídeo, eu não vou falar pelo movimento negro, até porque não tem como, né? Eu não consigo me posicionar nem nesse sentido de defender ou não. Humanamente, pro Danilo Avelar, é bom ele aprender com o fato, ele estudar. Em termos de comunicação de imagem, pra ele é muito bom ele mostrar que ele aprendeu. Agora, se isso satisfaz, né, a briga aí, satisfaz a ofensa que teve com o movimento negro, com pessoas negras, só elas podem dizer, não cabe a mim. O que eu quero passar também é que eu acho interessante que ele falou sobre o elenco, né, que o elenco do Corinthians tem vários jogadores negros. Ele falou que a questão foi discutida, eles estão bem acordados com isso, tá todo mundo tranquilo. Isso é um ponto importante, porque querendo ou não, as pessoas que mais se afetam com isso são as pessoas próximas. Então, a série de negros que ele trabalha junto tem uma voz fundamental nisso, né, para saber o nível de ofensa, como que tá o relacionamento com Danilo Avelar. E aí, né, lógico que a pergunta objetiva vai ser: reintegraria ele ao elenco ou não? Pro Corinthians, há prejuízos e há benefícios de trazê-lo ou não. Tudo vai depender de como as coisas serão feitas. O prejuízo imagético é que vai contrariar boa parte da torcida, que tá pedindo, né, tá falando que não quer um R no time. Bom, por mais que eu tenha dito que isso não quer dizer que ele seja R, né, mas que ele foi R. Diz o fato também desses termos que a gente usou muito hoje em dia, né, de passar pano, daquela questão que um branco, rico, homem nunca sofre consequência nenhuma, que ele fez o que fez, vai voltar pro time e é isso aí. Vai ter esse prejuízo imagético, muita gente vai ficar contra, parte da mídia vai ficar contra, e isso é uma verdade, não tem como negar. O benefício imagético é que o Corinthians pode usar essa questão para criar campanhas, para estampar o Danilo Avelar em campanhas, em doações e realmente fazer um movimento anti-R aí para conscientizar, né? Ele quer falar do tema. Então talvez uma correção seja o Corinthians utilizar esse caso para transformar o Danilo Avelar em um molde, né? Um modelo da campanha anti-R, trazendo negros, porque não adianta você fazer uma campanha anti-R com branco, mas trazendo negros para o movimento e tentando estruturar isso. Então, cara, é um limiar muito difícil, uma situação muito complicada, tá? Se eu fosse do grupo do Corinthians de comunicação e tivesse o poder para demitir ou para continuar com Danilo Avelar, eu tentaria uma baita de uma campanha para poder trazer o tema à tona e mostrar o seguinte: o Corinthians não tem responsabilidade nenhuma pelo que o Danilo Avelar fez. Não tem culpa nenhuma. Mas ele tem o dever de utilizar isso como poder do clube. Ou seja, mostrar que o Corinthians é grande pra caramba, é um clube gigante e diverso, e ele vai utilizar das adversidades para poder crescer ainda mais a sua participação social. Porque um clube, ele não é só uma equipe que vai lá e joga bola. Ele tem uma apresentação social, uma representação social. Tanto que ele é uma associação sem fins lucrativos, ele não é uma empresa. Então, se eu fosse a comunicação do Corinthians, eu faria uma baita de uma campanha contra o R e usaria esse caso a favor nisso. Não deixando o assunto morrer, não deixando o assunto de lado ou subjugando, mas sim admitindo que sim, tal jogador do Corinthians foi R, o Corinthians não compactou em momento nenhum com isso, propôs dar a segunda chance, mas vai fazer toda a campanha e toda a estruturação para trazer o tema para a sociedade. E que não seja uma coisa de um dia, de 2 dias, de uma postagem no dia de tal orgulho, mas que seja uma campanha contínua que tenha o poder de revolucionar a discussão de R no Brasil, no futebol, né? Mas enfim, você pode ter uma opinião contrária. Diz aqui embaixo o que você acha. Imagino que esse vídeo ficou longo, tô sem óculos, nem tô enxergando aqui direito a tela, mas deve ter ficado longo, mas enfim, é bom pra gente debater o tema, né? Vou mandar esse vídeo até pro Danilo Avelar. Danilo Avelar, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, espero que tenha chegado até o final e entendi tudo que eu disse. E é isso aí. Um grande abraço pra vocês, fica no vídeo, deixa o like, aproveita pra compartilhar o conteúdo, a gente vê nos próximos conteúdos da página, né? É isso aí, vai Corinthians!